Talvez tu nem perceba, cara, mas tem uma mentira que tu repete há anos pra si mesmo. Que tu não é bom o bastante, que a disciplina não é pra ti, que tu vai sempre se sabotar. E eu pensava assim também, até eu entender o que realmente isso é. Quando eu era mais novo, eu era extremamente magro, cara. Muito magro. Eu sou magro hoje, mas eu era muito magro, a ponto de não ser saudável. E, cara, sofri muito bullying por causa disso, e na minha cabeça, eu era assim e eu morreria assim. Então eu precisava achar roupas que coubessem pra mim, eu precisava encontrar esportes que servissem para o meu tipo físico, e essa era uma verdade absoluta para mim. Mas o problema não era o meu porte físico, o problema não era a minha genética, era o rótulo que eu tinha aceitado sobre mim mesmo. E isso tem um nome, cara. Mindset fixo. Tem um livro chamado Mindset, da Carol Dweck, e esse livro abriu a minha mente. Eu vou te dar uma explicação breve, muito breve do que ele é, super rasa, mas o livro, ele aprofunda muito isso, e ele traz vários fundamentos científicos sobre o que eu vou te explicar agora. E a autora explica sobre os mindsets. Quais são os mindsets? Existem os mindsets fixos, que são basicamente aquelas pessoas que acreditam que nasceram de uma maneira e pronto. E tem o mindset de crescimento, que é aquela pessoa que acredita que pode mudar uma característica, pode mudar um resultado e aquilo não a define de fato. Basicamente falando, a pessoa acredita que tudo pode ser desenvolvido, trabalhado e melhorado. E eu entendi que toda vez que eu falava eu sou assim, eu de fato me tornava aquela pessoa, me tornava aquele resultado, aquela descrição de mim mesmo, e acreditava que aquilo não era possível mudar. E quanto mais eu afirmava que eu sou assim, mais eu me tornava aquilo que eu descrevia, cara. Mas depois de ler esse livro e entender a narrativa, entender o que a autora estava trazendo, eu penso de uma forma totalmente diferente. Então, quando eu falava que eu era magro, eu aceitava que eu era magro. E não tem problema aceitar que tu é de uma determinada forma. Não tem problema. Só que tu aceitar e tu querer ser dessa forma, existe um abismo. E é aí onde mora a nossa autossabotagem, né? E hoje eu tenho uma diferença de pensamento daquela época gigantesca. Eu não sou magro, eu estou magro. Cara, é uma diferença sutil no modo de falar, mas quando a gente traz para a parte psicológica, isso muda o mundo das pessoas, porque mudou o meu, cara. Eu não sou disciplinado, eu me torno uma pessoa disciplinada. Isso é treinável. A disciplina é treinável, o sucesso é treinável, aquele objetivo que tu quer alcançar é treinável. Então, se tu tá travado nisso, talvez tu não seja magro, indisciplinado, preguiçoso, fraco. Talvez alguém só esteja te descrevendo de uma forma errada ou de uma forma que tu realmente se parece naquele momento, mas que tu acreditou que tu realmente fosse. E aí entrou nessa espiral. Então, talvez se tu olhar por esse lado, que é treinável também, tu consiga mudar esse mindset fixo para um mindset de crescimento. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, curte, compartilha se tem alguém que precisa escutar isso também, se inscreve no canal e continua por aqui, que a gente tem bastante mentiras para desarmar junto ainda. Tamo junto.